Olá, você está assistindo a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje, vamos ver funções de 3 variáveis e funções de n variáveis. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. Então vejamos primeiro a definição de função de 3 variáveis. Uma regra que associa a cada tripla ordenada de números reais x, y e z um único número real expresso por f de x, y e z e pertencente ao conjunto D que está contido no R3, chamado de domínio, damos o nome de função f de 3 variáveis. Vejamos aqui dois exemplos. O volume V de um paralelepípedo é função do comprimento C, da largura L e da altura H. E pode ser expresso da seguinte forma: V de CLH é igual a C que multiplica L que multiplica H. Segundo exemplo, em um ponto qualquer da superfície terrestre, a temperatura T depende da latitude x e longitude y do ponto e do tempo z, e pode ser escrita como T de x, y e z. Vejamos agora alguns exercícios envolvendo funções de 3 variáveis. Então vejamos o primeiro exercício. Encontre o domínio da função f de x, y e z igual a raiz quadrada de z menos y menos e elevado a x que multiplica y. Nessa função aqui nós temos um problema aqui no radicando. Olha. O radicando, o índice da raiz aqui é 2, é par, e portanto o radicando aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, resolução. O domínio de f é definido quando z menos y é maior ou igual a zero. Então, eu posso concluir aqui que o z tem que ser maior ou igual a y. E, portanto, o domínio será o conjunto D de triplas ordenadas x, y e z pertencentes ao R3, tal que o z tem que ser maior ou igual a y. Aqui no expoente do e elevado a x vezes y, esse valor aqui não tem nenhuma restrição. Então vejamos agora um segundo exercício. Bem, aqui no segundo exercício nós temos o seguinte: encontre as superfícies de nível da função f de x, y, z igual a 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 6z ao quadrado. Vejamos a resolução. As superfícies de nível são 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 6z ao quadrado igual a 1k aqui. Multiplicando essa equação aqui por 1 sobre 12, nós vamos ficar com x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 3, mais z ao quadrado dividido por 2, que é igual a 1 sobre 12k. E essas superfícies de nível, formam uma família de elipsoides. Que tipos de elipsoides? Elipsoides concêntricos. Com centro. Onde está o centro desses elipsoides, dessas superfícies? Na origem, que é o ponto de coordenadas. Ponto O de coordenadas 0, 0 e 0. Se o K for igual a 12, trocando o K aqui por 12, nós vamos ter o elipsoide x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 3, mais z ao quadrado dividido por 2, igual a quem? Igual a 1. Então, nós vamos lá para o GeoGebra e construir essas famílias aqui de elipsoides. Lembrando que
Essa expressão aqui, essa função, nós podemos trocar aqui o f de x, y, z por uma outra variável. Vamos chamar aqui ela de w. E nós vamos ter w igual a 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 6z ao quadrado, que é uma superfície que está no R4. Não tem como construir o gráfico dessa superfície aqui. Então vamos lá para o software GeoGebra e construir essas superfícies em níveis, variando o valor do K. Bem, eu estou aqui com o GeoGebra aberto, e aqui à esquerda nós temos a janela de álgebra, no centro a janela de visualização e à direita aqui a janela de visualização 3D. Então aqui no centro, aqui na janela de visualização, nós vamos construir alguns textos aqui. Aqui na janela de álgebra já tem alguns objetos que são números, plano, quádrica e o texto. Então vamos ver qual texto que nós temos aqui. É a equação padrão do elipsoide. Então, equação padrão do elipsoide, que tem essa forma aqui, ó, x ao quadrado dividido por a quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, mais e ao quadrado dividido por c ao quadrado igual a 1. E nós temos que construir as superfícies de nível, que são os elipsoides concêntricos, que ele é dado por essa equação aqui, ó. X ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, z ao quadrado dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, que é igual a 1 sobre 12 que multiplica o k. Então, para cada valor de k aqui, nós temos um elipsoide concêntrico, uma superfície de nível. Então, aqui eu fiz com que o k variasse de 0 até 12. Então eu vou substituir o k aqui por 0, depois eu vou substituir por 1, por 2, até 12. Para cada valor de k aqui nós vamos ter uma superfície de nível, que é um elipsoide. E todos eles vão ser, todas essas superfícies de nível aqui vão ser concêntricas. Então o que significa isso? Ter o mesmo centro, que é a origem. E o elipsoide nosso é esse daqui, ó. E deixa eu visualizar aqui, usar outra forma aqui, descrição. Então é x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 3, mais z ao quadrado dividido por 2, que é igual a k dividido por 12. Então essa daqui é a nossa superfície, são as nossas superfícies de nível. Para cada valor de k, então nós temos uma superfície de nível. Vamos aqui mudar aqui o fórmula, deixar aqui como valor. E aqui, quando k for 0, nós temos esse elipsoide aqui, ó. Então vamos observar aqui na janela de visualização 3D, é apenas um ponto. Então tá aqui, o eixo X em vermelho, o eixo Y em verde, o eixo Z em azul. É somente um ponto. Agora vamos aumentar aqui o K para 1 unidade. Quando eu aumentei o K igual a 1, observe aqui na quádrica aqui que já mudaram os valores aqui, ó. Aqui virou 0,08. E eu tenho esse elipsoide aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos animar esse objeto aqui, que é um número, que nós também chamamos de controle deslizante. Eu vou fazer uma animação nele. Deixa eu botar ali 0 e vou animar. Então observe que ele vai construindo aqui todas as superfícies de nível. K5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora ele vai voltar. Deixa eu parar aqui. Deixar aqui no 0. Então agora aqui nós vamos, aqui em cima nessa ferramenta aqui, ó, direção de visualização, vamos visualizar na direção do plano XY. Então ele vai girar aqui e vai deixar apenas o plano XY, o eixo X e o eixo Y. Então vamos animar. Vou aumentar aqui o valor do K e vamos ver ele construindo aqui a superfície de nível. Como nós estamos observando apenas no plano XY, deixa eu só construir uma superfície aqui. Nós vamos ter um elipsoide aqui, ó. E esse elipsoide, olhando por cima aqui, nós temos como se fosse nós temos a planificação do elipsoide no plano XY vai gerar para nós uma elipse. Aqui tem o eixo X aqui, ele está mais ou menos aqui no meio. E aqui não chega a ser nem meio aqui no eixo Y. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o valor do K.
para 2, para 3. Então aqui no eixo X ele está interceptando aqui no 1 e no menos 1, e no eixo Y não chega nem no 1 e nem no menos 1 aqui, ó. Então aqui eu tenho uma elipse aqui, ó. Agora vamos visualizar em outro plano. Vamos visualizar no plano XZ. No plano XZ já mudo aqui a elipse, ó. Não é o elipsóide, deixa eu... Aqui é olhando a elipsóide no plano XZ. Então aqui eu tenho a elipse aqui, a planificação do elipsóide no plano XZ vai nos gerar aqui uma elipse, que ela está interceptando o X aqui no menos 1 e no 1, e o eixo Z mais ou menos aqui no 0,7 e no menos 0,7. Agora vamos olhar por outro plano, pelo plano YZ. Então aqui tem o eixo Y e o eixo Z. Então quando o K for igual, vou aumentar o valor do K aqui, até aqui para 5. Quando o K for igual a 5, ele vai estar aproximadamente no 1,1 aqui, no eixo Y, e no menos 1,1, e no eixo Z, no menos 0,9 aproximadamente, e no 0,9 aproximadamente. Então tem a elipse aqui, a planificação do elipsóide no plano YZ. Temos a elipse. Agora vamos animar e ver essas construções aqui. Então a planificação do elipsóide no plano YZ. Parou aqui? Vamos ver agora nos outros planos. No plano XY. Então olha aqui agora, vamos pegar aqui agora construir o plano. Onde é que ela vai interceptar o eixo X e o eixo Y. Deixa eu mudar a cor aqui desse eixo aqui, porque ficou muito fraquinho. Isso. Então aqui eu tenho um plano que ele está passando aqui no eixo Y no raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,7. Então ele passa aqui no 1,7 aqui do Y e no menos 1,7 aqui. E no eixo X ele passa no 2 aqui e no menos 2 aqui. Agora vamos ver esse daqui no plano, vou apagar aqui. Esse plano aqui é o plano XZ, então vou apagar o Y aqui, esse plano Y aqui, e vou deixar apenas aqui onde que ele está interceptando o eixo X aqui, ó, no 2 e no menos 2, e o eixo Z no raiz quadrada de 2, que é 1,4 aproximadamente. 1,4 aqui e menos 1,4 aqui. Agora eu vou ocultar o eixo X e deixar no plano YZ. Então no plano YZ, ele vai passar no eixo Y no raiz quadrada de 3, 1,7 e menos 1,7. E no raiz quadrada de 2 no Z, 1,4 e menos 1,4. Então essa daqui é a planificação do elipsóide, que é essa elipse aqui, no plano YZ. Agora eu vou ocultar esses eixos aqui, que são planos. Vamos ver só esses planos aqui, ó. Deixa eu só movimentar aqui para ver o plano que eu tenho. Ele é um plano que está passando no Y, no X igual a 2. Vamos ver um plano que está passando no Y igual a raiz quadrada de 3, que é 1,73, está aqui. E um plano passando no eixo Z, que é 1,4, raiz quadrada de 2. Tem esses planos aqui. Deixa eu botar esses planos. E vamos animar agora e ver ele construir o nosso elipsóide. Ele está construindo um elipsóide aqui, todas as superfícies de nível, cada uma delas com o valor do K. Então quando o K for igual a 0, eu vou ter apenas um ponto aqui na origem. Para o K dar 0, o X tem que ser 0, o Y tem que ser 0 e o Z tem que ser 0.
para eu ter essa equação aqui seria igual a essa. K for zero, aqui vai zerar e aqui vai ser zero para cada uma dessas variáveis aqui. Bem, agora vamos voltar lá para o quadro e vamos ver o que são funções de n variáveis. Seja x1, x2, xn uma enupla de números reais. Damos o nome de função f de n variáveis a uma regra que associa um número real, z igual a f de x1, x2, xn, a uma enupla x1, x2, xn. O conjunto de todas as enuplas chamamos de Rn. Então, imaginemos a seguinte situação. Uma receita de um bolo é composta por N ingredientes diferentes, que vamos chamar de variáveis. Denotaremos por xi o iésimo ingrediente dessa receita e por ci o custo desse ingrediente. Podemos verificar que o custo total C do bolo depende dos N ingredientes. Então, dizemos que o custo é função das N variáveis, x1, x2, xn, os ingredientes. E escrevemos assim, o custo ele é igual a f de x1, x2, xn, que é igual a C1 vezes x1 mais C2 vezes x2 mais Cn vezes xn. Ou seja, o custo do ingrediente 1 vezes a quantidade desse ingrediente, mais o custo do ingrediente 2 vezes a quantidade desse ingrediente, mais o custo do ingrediente n vezes a sua quantidade. O domínio da função f é um subconjunto do Rn e sua imagem é um valor real. Podemos escrever a função f de uma forma mais simplificada, usando uma notação vetorial, onde x é igual a notação de vetor, x1, x2, xn é um vetor n dimensional que representa as n variáveis. E c, c1, c2, cn, outro vetor também n-dimensional, que representa os custos unitários, respectivamente, de cada variável. E, no lugar de f de x1, x2, xn, escreveremos f de x. E então a equação f de x igual a c1, x1 mais c2, x2 mais cn, xn, em notação vetorial será f de x igual a c escalar x, onde essa notação aqui representa o produto interno ou produto escalar dos vetores c e x em Vn. Vn é o espaço vetorial de dimensão n. De acordo com a correspondência biunívoca entre os pontos x1, x2, xn em Rn e os vetores posição x1, x2, xn em Vn, temos três pontos de vista para uma função f definida em um domínio D que está contido em Rn. Então f poderá ser vista como, primeiro, uma função de n variáveis reais, x1, x2, xn. Segundo, uma função de um único ponto n-dimensional, de coordenadas x1, x2, xn. E terceiro, uma função de um único vetor n-dimensional x, de coordenadas x1, x2, xn. Então, com isso, encerramos essa aula e na próxima aula veremos exercícios envolvendo funções de n variáveis. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e principalmente deixe seus comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço do professor Carlos Alpelato e até a próxima aula.